Infelizmente, as pessoas têm um direito a um benefício mais vantajoso e acabam dando entrada no benefício menos vantajoso. E é justamente a situação em que o BPC se aplica. Que é as pessoas que não possuem qualidade de segurado, não possuem provas rurais, não trabalham na agricultura, e as crianças, porque criança não trabalha, criança estuda. Olá pessoal, mais uma vez aqui no SR Podcast. Espero que vocês possam nos acompanhar. Espero que você goste do episódio de hoje. Nós temos uma convidada muito especial. E também, se você por acaso não tiver assistido o episódio anterior, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa assistir depois. Nós temos uma convidada muito especial, que é advogada aqui no SR Advocacia. Trabalha conosco há 9 meses. Enquanto estava fazendo graduação, foi estagiária do Ministério Público na cidade do Crato por 2 anos, o que já lhe deu uma visão muito próxima da realidade social e das demandas jurídicas da população. Depois da graduação, atuou como advogada autônoma na área de direito de família. Doutora Lara Queiroz, muito bem-vinda. Obrigada, doutor. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a senhora descobriu que o direito era a sua área de atuação? Como que a senhora descobriu que estava realmente direcionada para o direito? Era uma vocação? Era um sentimento desde criança? Como é que a senhora começou no mundo jurídico? Doutor, é meio clichê, porque é aquela história que todo mundo tem enquanto criança. Eu sempre quis. Eu sempre fui uma criança muito justa, que brigava com os outros para defender os amigos ou para defender as pessoas que eu nem conhecia. Sempre fui valente. Sempre. E para defender os outros, para me defender, eu sempre deixava de lado, eu defendia os outros. Aham. E aí eu fui crescendo e meu pai era policial e ele tinha intenção de fazer direito, ele sempre Uhum. quis fazer direito. E aí quando ele faleceu, eu acho que eu tomei essa vontade, eu nunca tinha pensado, mas quando ele faleceu eu tomei essa vontade dele para mim, de Uhum. querer ser advogada. Mas assim, eu acredito que esse tenha sido o maior motivo. É algo intrínseco a mim querer defender os outros, querer ajudar as pessoas e juntou essa vontade que era do meu pai também. Mas quando ele faleceu, a senhora não É, estava na faculdade ainda, nem não, imaginava fazer não, eu faculdade. tinha 8 anos de idade. Uhum. Só que ele sempre deixava claro, ele fazia vestibular na época que ele faleceu. E a senhora lembra muito Lembro do que sim, ele eu dizia? tenho uma redação dele Uhum. sobre a Lei Maria da Penha, Olha dele aí. estudando, tenho escrita a mão dele estudando. Está guardado ainda? Tá na minha casa. Olha aí que Tá sim. legal. E Então aí, veio já aí de família, vamos dizer assim, essa vontade de ser advogada. sim. E quando a senhora tomou a decisão de fazer vestibular para direito, a senhora já imaginava que seria mesmo a advocacia ou que a senhora te direcionaria para um concurso? Como é que a senhora imaginava naquele momento ali saindo do segundo grau? Na verdade, eu não tinha nenhuma intenção de ir pra advocacia, porque o meu pai, eu sempre segui na visão do meu pai, ele queria fazer direito para tentar prestar concurso para delegado, porque como ele era policial, ele queria Uhum. crescer na área dele. Queria ser delegada também? Queria, né, Queria? queria, Olha por aí. incrível que pareça. Queria. Eu comecei na intenção de tentar fazer concurso, de prestar concurso, comecei estudando para concurso também, Uhum. só que aí eu acabei percebendo que a área de direito é muito ampla e que eu comecei a me encontrar na advocacia. No meio do estágio do Ministério Público, que eu fui lidando com pessoas vulneráveis, que eu fui percebendo que talvez não só na área do concurso público, mas também na área da defensoria ou da advocacia privada, eu poderia também me sentir, feliz com a minha atuação. Uhum. E ainda hoje, pensa em fazer concurso? Não, Não? não. Encontra-se realizada na profissão? Graças a Deus sim. Graças a Deus. Sim. Doutor, e o que é que mais te motiva no dia a dia de advogada? O que é que mais te motiva? O que é que realmente diz assim, olha, a senhora para, pensa e diz assim, realmente estou no lugar certo. O que é que te motiva para a senhora ter essa afirmação? Doutor, o que mais me motiva é todos os dias a gente lida com muitas pessoas, com muitos casos, e é impossível a gente não se apegar ou não se imaginar querendo fazer o melhor para aquelas pessoas. Então, o que me motiva é a concessão do benefício dos nossos clientes. Então, assim, quando a gente pega um caso que a gente vê que é extremamente difícil, que as chances são poucas, mas é que a gente sabe que aquela pessoa realmente, de fato, precisa daquele benefício para viver, aquilo ali é o que mais me motiva.
para mim, o melhor caso é o caso mais difícil, que é Uhum. onde a gente vai procurar, vai estudar, vai ver que tem uma brecha da gente conseguir o benefício para aquela pessoa. E quando a senhora estuda os casos, como é que a senhora estuda? A senhora pega um caso, se dedica ali 2, 3 dias, uma semana, como é que é o estudo do caso? Como é que a senhora realiza o estudo do caso, Tá. na prática ali? Depende muito de cada caso em concreto. Existem casos, situações que são mais corriqueiras que a gente já tem um pouco mais de experiência e já consegue estudar um pouco mais rápido, e existem situações que demandam mais tempo. Por exemplo, a visão monocular são casos que a gente pega com uma certa recorrência. Então a gente já tem uma certa habilidade para fazer casos de BPC para a visão monocular. Mas aí existem outras CIDs, por exemplo, outras doenças que não são tão conhecidas. E aí demanda um pouco mais de tempo, de estudo, de procurar jurisprudência, enfim. É muito importante essa resposta sua, porque tem muita gente por aí que fica até entender por que que o advogado demora tanto na entrega do benefício ou na entrega do resultado do processo. E aí poucas pessoas sabem que, na verdade, o trabalho do advogado começa muito antes do benefício ser concedido, muito antes sequer do processo ser protocolado. Então, o trabalho do advogado é muito antes de o processo ser feito, montado e protocolado. Começa no primeiro atendimento. E aí, o primeiro atendimento, que é onde a gente colhe as informações, é o momento crucial. Já é um trabalho, porque é a partir daquele atendimento que a gente começa, então, a desenhar qual é o caminho a seguir naquele processo. Ainda hoje, por incrível que possa parecer, ainda hoje eu atendi uma cliente que ela disse que tinha tido outras experiências com outros profissionais. E ela disse que uma das frustrações é porque aguardava um resultado de uma análise, não era nem o resultado de um processo, mas o resultado de uma análise. E que às vezes demorava 4 meses, 5 meses e não tinha um resultado. E aí é muito importante você que é advogado, por exemplo, ao firmar o compromisso com o cliente, cumpra esse compromisso. Porque muitas vezes você pode achar que é um caso perdido, que não vale a pena, mas é o caso da sua vida. Pode ser muito difícil, como a doutora disse aí, mas às vezes é o caso difícil que faz você ser lembrado. Sim, Então é muito importante que cada caso seja tratado com muito respeito, com muito carinho, muita atenção e cumprir o prazo para o cliente. O cliente pediu uma resposta, você não pode dar uma resposta na hora, não é isso? Então você pede um prazo e cumpra o prazo. sim, Então, muitas vezes, a análise do advogado ela é o momento mais importante. O advogado analisar o caso antes de fazer o protocolo do processo é o momento chave, acredito, para o sucesso daquele processo. sim, Doutora, a senhora trabalha com benefício da prestação continuada. isso. Eu quero começar fazendo a pergunta que muita gente faz. Tem diferença entre BPC e LOAS? É a mesma coisa ou tem diferença? Porque às vezes as pessoas chegam para a gente falando assim: o senhor vai dar entrada no LOAS para mim? Ou então pergunta: o senhor vai dar entrada no BPC? Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isto. Tem diferença ou não entre esses dois nomes? Doutor, vamos lá. É um benefício que é bem conhecido, mas que tem várias nomenclaturas. Então, eles são a mesma coisa e eles são pode ser chamado de amparo assistencial, de BPC-LOAS, que o nome mesmo é benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. E o que é a LOAS? O que é o LOAS? Que o pessoal, ao pé da letra, o que é o LOAS? Para o nosso telespectador possa entender o que é LOAS e o que é BPC. É a Lei de Amparo Assistencial, o LOAS. É a lei que regulamenta o LOAS, o benefício assistencial, diz quais são os requisitos e o que é que a gente faz para conseguir ter direito ao benefício. Então você que é nosso cliente, é nosso seguidor, que nos acompanha nas redes sociais, vai aqui a explicação do que é LOAS e o que é BPC. LOAS, como o próprio nome diz, é a abreviatura ou a abreviação do nome da lei. Sim, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, por isso que é LOAS. Lei Orgânica da Organização Social, né? Lei de Assistência Social. Então, LOAS é o nome da lei que criou o BPC. sim. Então, BPC é Benefício na Prestação Continuada e LOAS é o nome da lei que criou o BPC, que criou o Benefício na Prestação Continuada. Doutora, quem pode receber o BPC? Vamos lá, nós temos algumas hipóteses. A pessoa idosa, pessoa que tem mais de 65 anos, e as pessoas deficientes. Mas
é preciso preencher alguns requisitos. Não é só ser deficiente e nem ser só uma pessoa idosa. Tem que preencher o requisito da renda e o da deficiência ou da idade. Mas precisa ser deficiente, tem que ter uma deficiência e tem que ter a idade mínima, tem que ter os dois, ou é um ou é outro, Não. Precisa ser pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa. ou idoso. Então, pode ser que tenha uma deficiência, mas não tenha a idade Isso, e ter direito ao benefício. exato. Como também pode ter a idade sem nenhuma deficiência e ter direito ao benefício. Perfeitamente. Qual é o outro requisito, doutora? O requisito da renda. É muito importante observar o requisito da renda. A renda por pessoa da família, segundo a lei, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Vamos lá, Segundo a ele lei. entrou numa polêmica agora, viu? Porque Exato. muita gente se confunde o que é isso, 1/4 do É. salário mínimo. Porque lá na cartinha do INSS, a gente encontra muitas vezes o motivo do indeferimento. Renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo. Então, 1 dividido por 4 do salário mínimo. E aí muita gente fica sem entender o que é isso aqui. Sim. Renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo. Afinal de contas, o que é isso tudo? Essa frase significa o quê? Isso basicamente quer dizer que a renda por cada pessoa da família, ela não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. E aí a gente pega o valor do salário mínimo atual, divide por 4, que hoje em dia fica em torno de R$ 405, e soma todos os rendimentos da família. Somando todos, dividindo por 4, ele não pode ultrapassar o quarto do salário mínimo. E aí, é muito importante lembrar também, doutor, que existem alguns rendimentos que não vão entrar nessa conta. Não sei se o doutor vai fazer essa pergunta agora, Mas mas eu vamos lá já aproveitar, pode lembrei. dizer. Muitas pessoas não sabem, mas existem alguns rendimentos que não entram nessa contagem. Por exemplo, um BPC não entra na conta do outro, na contabilização da renda para outro BPC. Então vamos lá, numa família que tenha 4 pessoas, pai, mãe, ou marido, esposa e 2 filhos, 4 pessoas. Tem aqui um filho que já é beneficiário, recebe o BPC. Sim. E aí o outro filho mais novo também tem uma deficiência. Este filho mais novo terá direito ao benefício da prestação continuada? Terá direito também ao BPC? Se ele preencher os requisitos da deficiência, perfeitamente. Mas já tem o BPC aqui. Sim, Mesmo contando com esse BPC, é possível conceder outro com BPC para essa certeza, família? com Então certeza. pronto, então um BPC não conta como renda. Não. E inclusive nós temos muitos casos aqui no escritório que uma família inteira, as quatro pessoas, o grupo familiar comum, pai, mãe, 2 filhos, recebem benefício. Uhum. Recentemente a gente teve uma família que foi são clientes que ficam marcando a gente, né. Uhum. E aí quando eu cheguei aqui no escritório, a gente estava finalizando o processo de BPC do pai, e aí eu dei início no BPC do filho e da esposa. Uhum. O do filho foi concedido e o da esposa está aguardando a visita social. Uhum. Então é perfeitamente possível uma família receber mais de um benefício. A questão é, a pessoa está preenchendo os requisitos para ter direito ao benefício? Se sim, a renda do BPC não vai contar no outro. Portanto, o BPC não conta como renda. Qual é o outro tipo de remuneração que não conta como renda? É a aposentadoria de pessoas maiores de 65 anos no valor equivalente até um salário mínimo. E aí tem um debate muito grande em torno disso, né? Eu Uhum. creio que o doutor já saiba, que é a questão de, antigamente, a jurisprudência entendia que até um salário mínimo essa renda não contava, e se passasse de um salário mínimo, a gente subtraía o valor do salário mínimo e contava só o remanescente. E aí, hoje em dia, teve uma portaria que regulamentou isso e disse que não. Passou de um salário mínimo, essa renda vai entrar na conta. E é algo que está sendo muito debatido ainda, e a gente está tentando até, tem alguns casos na justiça que a gente está tentando quebrar essa nova entendimento, esse novo entendimento. Uhum. Então vamos lá, um idoso que recebe um benefício de aposentadoria no valor de um salário mínimo, que faz parte de uma família que tem um deficiente. Hum. A renda desse idoso vai contar como renda. Não. Não vai contar como Não. renda, porque tem mais de 65 anos e porque é só de um salário mínimo. Isso. O INSS entende que a pessoa idosa precisa de pelo menos um salário mínimo para conseguir sobreviver de maneira digna. Uhum. Certo. Então vamos lá. A aposentadoria de idoso não conta, desde que seja até um salário mínimo. BPC não conta. Algum outro tipo de benefício que não conta?
existe um grande debate também sobre a questão da contabilização do antigo auxílio-doença, que hoje em dia é o auxílio por incapacidade temporária. Uhum. Também temos casos aqui no escritório nesse mesmo sentido. Um entendimento que eu gosto de abordar, porque eu acredito que de fato faz sentido. Pessoa com deficiência, a renda de pessoa com deficiência não entra na contagem. Mas aí não tem regulamentação que diga que é só o BPC. Porque a pessoa que recebe o auxílio-doença, ela pode ser uma pessoa com deficiência também, mas para encher os requisitos para ter direito ao auxílio-doença, ou auxílio por incapacidade temporária. E aí, o que é que acontece? Existe um grande debate. Se a renda dessa pessoa que recebe o auxílio-doença, mas tem uma patologia que é considerada deficiência, se ela entra ou não. Então vamos lá. A aposentadoria não conta, de idoso, de até um salário mínimo, BPC não conta, alguns benefícios por incapacidade, não é isso? Sim. Doutora, mas vem cá, e recentemente a gente viu algo em torno de ser considerado o Bolsa Família na conta da renda familiar. Sim. Então, a pergunta que muita gente tem feito é: o Bolsa Família conta ou não como renda para efeito de concessão do BPC? E a resposta é depende. Depende? Depende. Depende de quê? Vamos lá. Depende de qual a modalidade que a gente está seguindo inicialmente. Porque inicialmente a gente dá entrada pelo INSS, o INSS entende de uma forma e a Justiça entende de outra. No INSS, eles estão contabilizando sim o Bolsa Família e está sendo indeferido sim os benefícios, os requerimentos que estão ultrapassando o limite mesmo com a contagem do Bolsa Família. Uhum. Na Justiça, é um pouco mais relativo. A gente está tentando quebrar essa questão da contabilização do Bolsa Família. E a gente tem conseguido, porque de fato também é um amparo assistencial à pessoa, não é uma renda. Uhum. Não é renda, é um amparo para aquela pessoa que está vulnerável. Então, se a pessoa está recebendo Bolsa Família, ela já está em situação de vulnerabilidade. Então, já é um ponto para a gente abordar na Justiça. E aí, o que é que a gente faz? No INSS, a gente não consegue, por enquanto, tentar tirar essa renda do Bolsa Família, mas na Justiça a gente tem conseguido sim. Pronto, então o grande problema é que existe uma divergência de entendimento que acabam também trazendo para a gente aqui uma certa dificuldade, né, para nós advogados, porque de certa maneira o INSS entende de uma forma, a justiça entende de outra e não tem como o advogado dar um resultado, não tem como o advogado dar uma garantia de resultado para o cliente. Então advogado nenhum pode garantir resultado de processo, não tem como garantir porque não depende exclusivamente do advogado. Mas aí, vamos dizer assim, sacada para o advogado que atua com BPC, é tentar provar que, mesmo sendo renda, mesmo que qualquer remuneração, qualquer recebimento de valor seja considerado renda, é importante observar o conceito de vulnerabilidade social. Por que que existe essa exigência do INSS? Por que que a lei exige que tenha comprovação da miserabilidade, da pobreza, ou de que a renda está dentro do que a lei permite? Porque o BPC é um benefício voltado para pessoas que estão em vulnerabilidade social. Ou seja, é uma pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência gravíssima, e além da deficiência, ela está numa vulnerabilidade social, ou seja, não tem renda nenhuma que seja minimamente digno ou digna a vida daquela pessoa. Né? Então, por isso que existe o BPC. Pessoas que não contribuíram para o INSS, que não exerceram atividade laboral, não tiveram um emprego de carteira assinada e por algum motivo foram acometidas de uma deficiência que prejudicaram ainda mais a vida daquela pessoa. Então, em nome da proteção social é que o BPC foi criado. Então, é muito importante a gente deixar bem claro aqui que, mesmo que o benefício venha negado, ainda existe a possibilidade de recorrer através de um advogado na justiça para a concessão do benefício. Não é isso, doutor? Sim. Já que tem o INSS indeferido por conta que considera o BPC ou o Bolsa Família no cálculo da renda, deve então entrar na justiça para tentar conseguir o Sim. benefício. Sim. Doutora, a senhora falou aí de deficiência, falou de vulnerabilidade social e falou também da incapacidade da pessoa que já recebe auxílio por incapacidade temporária. E aí, o primeiro requisito para a concessão do BPC, a senhora falou que era a existência de um impedimento. Sim. A pessoa precisa ter uma deficiência. Sei. E aí a gente precisa diferenciar o que é incapacidade do que é impedimento.
o que é incapacidade do que é uma deficiência. Poderia falar para a gente aí a diferença entre deficiência e incapacidade? Sim, vamos lá. A incapacidade, ela é muitas vezes confundida com a deficiência. Muitas pessoas pensam que, eu não consigo trabalhar, eu sou deficiente, eu posso ter direito ao BPC. E não é bem assim. Os dois conceitos, eles são bem diferentes. A deficiência, a gente consegue provar que a pessoa é uma pessoa com deficiência com base além do problema de saúde dela, mas trazendo um nexo do problema de saúde com as barreiras que ela enfrenta no dia a dia, com o ambiente em que ela está inserida ou com, eh, o nível de acesso à informação que ela tem. E a incapacidade é basicamente a questão de não conseguir trabalhar naquele momento, devido àquela situação que ele está acometido, devido àquele problema de saúde que está acometido. Então vamos lá, vamos para a prática. Sim. Vamos para a prática aqui, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma deficiência física, uma pessoa que tem, por exemplo, vamos considerar aqui uma deficiência física, ela é corcunda, ela é baixinha, corcunda, tem uma cabeça desproporcional em relação ao corpo, ela tem uma deficiência intelectual também, ela não consegue discernir o que é certo e o que é errado, embora ela conviva socialmente, embora ela tenha, vamos dizer assim, lapso de memória, ela tem, apesar da deficiência, ela consegue se relacionar, ela consegue conversar com as pessoas, consegue conhecer as pessoas, dizer o nome delas, às vezes conhece dinheiro, às vezes não conhece. Então, esta pessoa ela tem uma deficiência física e ela tem uma deficiência intelectual também. Considerando apenas a deficiência física, digamos que ela não tivesse uma deficiência Certo. intelectual, mas só a deficiência física. E ela também é uma pessoa que está inserida em um ambiente familiar que não tem renda. Mora numa casa de taipa, por exemplo. Uhum. Será que esta pessoa, que é deficiente físico, ela teria direito ao BPC? Provavelmente sim. Por quê? Ter direito ao BPC ou ser pessoa com deficiência não significa que a pessoa está incapaz para o trabalho. Ela pode plenamente estar capaz para exercer uma função trabalhista e ser pessoa com deficiência e ter direito ao BPC. Isso uma coisa não se confunde com a outra. Mas será que não deixa uma confusão na cabeça das pessoas? Como é que uma pessoa que não é incapaz E tem direito ao benefício? sim, Como é que a gente pode definir o que é ou não é. a situação que vai dar direito ao benefício? Realmente é complicado para passar essa informação para as pessoas, mas resumidamente, a gente precisa entender que o BPC, ele é um benefício para as pessoas que são deficientes e que, em razão daquela deficiência, ela encontra uma barreira na vida dela, seja no ambiente social, seja na sua vida pessoal e na situação das crianças, principalmente no ambiente escolar. Então, ela tem um problema, que é considerado deficiência, e que traz o prejuízo direto para a vida dela. Basicamente isso, mesmo ela sendo capaz de trabalhar, mas ela continua sendo pessoa com Então deficiência. vamos lá, vamos para a prática mais uma vez aqui, tomando como exemplo este caso que eu dei. Então, por exemplo, a pessoa tem uma deficiência física, ela não está incapaz, ela tem essa incapacidade, ela poderia exercer Trabalhar. uma atividade, ela poderia trabalhar. Mas por conta do preconceito social, por exemplo, ou seja, por conta que no mercado daquela cidade, nos comércios daquela comunidade, as pessoas não aceitam ela porque ela tem uma deficiência. E Exatamente. existe um preconceito com relação àquela deficiência. Não, eu não vou contratar essa pessoa porque, imagina, uma pessoa aparentemente feia, uma pessoa pequena, enfim. Ou seja, já existe um preconceito contra este tipo de pessoa. Então, encontra então esta pessoa uma barreira. Ela Exato. tem capacidade para trabalhar, ela tem capacidade de exercer uma atividade laboral, mas ela não consegue se inserir no mercado de trabalho por conta de um preconceito social. As pessoas, a sociedade não querem que ela trabalhe porque isso vai trazer, vamos dizer assim, prejuízo ao negócio dela. Então, digamos, um comerciante não vai querer contratar uma pessoa assim, porque pode, ao invés de atrair clientes, espantar clientes. Né? Uma pessoa aparentemente deficiente, uma deficiência que traz para ela uma beleza não tão chamativa, vamos dizer assim, né? Gera nas pessoas o preconceito e aí muita gente deixa de entrar até no comércio dela. Deixa de entrar naquela loja, naquele comércio, por conta que o funcionário não é uma pessoa atrativa, vamos dizer assim. Então, este deficiente encontra uma barreira social muito grande.
É o que a gente chama também de estigma social, Exato, né? exato. Doutora, e com relação à incapacidade? Porque tem gente que diz o seguinte: se a pessoa ela tem uma deficiência, pode ter direito ao benefício, o incapaz, ele também pode ter direito ao BPC? Já que a lei diz que é o portador de deficiência que tem algum impedimento, De longo prazo. certo? Ou seja, Sim. não é incapaz, mas é que tem um impedimento. Por conta do estigma social, por conta de um preconceito social, ele não consegue inserir-se no mercado. Sim. Mas o incapaz, embora a lei não diga Direto. incapacidade, mas o incapaz, ele tem direito ao BPC? Ele pode ter acesso a esse benefício? Sim. Doutor, depende, normalmente depende da situação em que qual é o problema de saúde que ele tem. Se esse problema de saúde, mesmo que não seja considerado deficiência, ele ultrapassar o limite de 2 anos, se ele for considerado um impedimento de longo prazo, é plenamente capaz sim, ele conseguir receber o BPC. Então, a incapacidade ela pode ser, em alguns momentos, considerada uma deficiência, sobretudo se for uma incapacidade superior a 2 anos. Isso. Então, você que tem uma incapacidade, que já tentou dar entrada no auxílio-doença, não conseguiu receber auxílio-doença ou não conseguiu receber benefício de auxílio por incapacidade temporária, pode sim tentar o BPC. Você pode dar entrada no benefício da prestação continuada, mesmo não tendo uma deficiência, mas estando incapaz. Crianças podem ter acesso ao BPC? Plenamente, perfeitamente. A grande maioria dos casos, justamente são as crianças. Porque hoje em dia é muito comum, as crianças estarem serem acometidas pelas patologias do autismo, TDAH, o TOD, enfim. Então a criança pode sim. E é justamente a situação em que o BPC se aplica. Eh que é as pessoas que não possuem qualidade de segurado, não possuem provas rurais, não trabalham na agricultura, e as crianças, porque criança não trabalha, criança estuda. Então, é plenamente capaz sim as crianças conseguirem receber o Mas como é que a gente pode considerar? Quando é que a gente pode considerar um impedimento em relação a uma criança? Porque a gente falou aqui que o impedimento de um deficiente físico, por exemplo, pode ser um impedimento por conta de um estigma social, por conta de um preconceito da sociedade. Mas, em regra, as crianças são queridas da sociedade, são os mimados da sociedade, Sim, né? Geralmente as crianças chegam no comércio, são elogiadas pelos vendedores, são bem recebidas pelos trabalhadores, colaboradores daquele ambiente. Então as crianças são muito especiais, elas são consideradas e respeitadas. Então como é que a gente pode dizer que uma criança tem impedimento? Como é que eu sei que uma criança ela vai ter impedimento? Já que ela não pode trabalhar, criança não deve trabalhar, criança tem o direito de estar e brincar. Então, como é que eu posso dizer que há um impedimento em em relação relação à à criança. criança para a concessão do BPC? O ponto-chave que muitas pessoas não sabem é que o que vai definir realmente, de fato, o direito da criança receber o benefício não é só a deficiência que ela tem, mas é a dificuldade que ela apresenta, principalmente no ambiente escolar. Porque como criança não trabalha, criança estuda, a vida da criança é no ambiente escolar. Então, como é que a gente faz essa dosagem? A gente precisa entender quais são as dificuldades, os impedimentos e as limitações que a criança tem no ambiente escolar, no ambiente social, em decorrência da deficiência que ela tem. Podemos dar um exemplo, doutora? Vamos dar um exemplo prático aqui para trazer clareza aos nossos telespectadores. Por exemplo, uma das síndromes mais comuns que é o autismo. A gente sabe que as crianças autistas, elas são crianças que são extremamente inteligentes, mas que elas, algumas, têm dificuldade de interagir com as outras pessoas, têm dificuldade, às vezes tem o autismo e o TDAH, então tem a dificuldade de concentração que vem junto. E aí, como é que a gente pode avaliar isso? Com base na declaração escolar emitida pela escola, a gente pode verificar se a criança tem esse tipo de dificuldade, dificuldade de interação com os pares, dificuldade de se concentrar ou de obedecer, seguir regras, com base nesses sintomas que a gente consegue definir. Por conta dessas dificuldades, criança tem dificuldade de concentração, criança tem dificuldade de interação social, ela tem dificuldade de se relacionar com outras crianças. Haverá uma necessidade, portanto, de os pais procurarem profissionais que ajudem no tratamento desta criança. E que muitas vezes pode não encontrar este tipo de tratamento na rede pública de saúde.
né? Então gera para os pais uma despesa, gera para os pais a necessidade de ter o tratamento na rede privada. Então, por exemplo, a criança que precisa de um acompanhamento psicológico, no município não é ofertado o tratamento psicológico. Então, os pais têm que procurar um acompanhamento privado, procurar um psicólogo, pagar a consulta, pagar a mensalidade ou o tratamento, ou então cada sessão. Então, por isso é que a criança pode ter direito ao benefício da prestação continuada, porque gera uma despesa maior, Sim. já que a família não tem condições financeiras, não tem uma boa condição social, ou seja, encontra-se em uma situação de vulnerabilidade econômica, ou seja, pobre, não tem condição financeira, e aí, ainda por cima, precisa gastar com o tratamento da criança. Então, a criança que é portadora de alguma deficiência, autismo ou qualquer outra desse tipo, que necessita de um tratamento de vários profissionais, precisa de um acompanhamento com psicólogo, precisa de um acompanhamento com um psiquiatra. Então, esta criança ela vai passar por um tratamento que não é fornecido pela rede pública no ambiente privado e que vai exigir o pagamento. Então, por isso que existe o BPC para crianças. Não é só a Exato. questão ela é uma deficiente, ela tem uma deficiência, e aí a escola tem a obrigação de entregar todo o aparato, vamos dizer assim, ou todos os tipos de profissionais para atender às necessidades daquela criança. Nem sempre a escola tem essa condição, né? Então é por isso, é porque a criança pode exigir cuidados especiais que vão demandar recursos financeiros que a criança não tem. Sim. Por isso que existe isso, né? Não é só o fato de ter a dificuldade de Uhum. interação social. Sim. Só o fato de ter a dificuldade. Por isso que é importante também a família reunir provas da necessidade de outros tratamentos, Sim. não é isso? E por falar em provas, quais são os documentos que são necessários para que o benefício seja concedido? Eh, a documentação mais importante, além da documentação pessoal, enfim, é o laudo médico atualizado, de acordo com as informações relevantes para o INSS avaliar. Porque vamos lá, muitas vezes a primeira prova mais importante, né? Muitas vezes os médicos pensam que só descrevendo o que a pessoa tem, ou não colocando a CID, ou não colocando a data, ou não colocando, não qualificando a pessoa, eles acham que é um laudo, tá dando um laudo e vai dar certo. E não é bem assim. A gente precisa trabalhar com um laudo médico bem detalhado, um laudo médico que descreva qual é de fato o problema de saúde que a pessoa tem, qual é a CID, que é aquela numeraçãozinha que define qual é o problema de saúde que a pessoa tem. E esse laudo é interessante ele estar atualizado à data do requerimento. A gente pode ter provas antigas, porque a gente sabe que sempre tem, mas é interessante sempre ter laudo atualizado até para a gente comprovar a questão do impedimento de longo prazo, né, que é uma doença que está sendo acompanhada por um período ali, superior a 2 anos. E aí, trazendo essa questão para as crianças, tem um documento que é muito importante que muitas pessoas não sabem que têm direito ou que podem solicitar, que é a declaração escolar. Por quê? Porque a gente vai avaliar o direito da criança justamente, unindo o laudo médico com a declaração escolar. Se a criança realmente tem um problema e se esse problema traz um prejuízo para o ambiente escolar dela. Então, o primeiro documento é o laudo médico, muito bem detalhado, descrevendo ali todas as deficiências, a data de emissão do laudo, ou seja, a data que o médico escreveu o laudo. Deve constar também a CID da doença, não é Isso. isso? CID, para quem não sabe, é Código Internacional de Doenças. Então, toda patologia, toda doença tem um código, é um número, Código Internacional de Doenças. Então, precisa que o laudo médico seja muito bem detalhado, conste a CID, conste a data que o laudo foi confeccionado pelo médico. Quais são os outros documentos? A declaração escolar. O que mais, doutora? Documentação pessoal, Documentos CAD pessoais. único, atualmente está sendo exigido a biometria. O que é a biometria? É a coleta da biometria, seja na nova identidade, seja nos órgãos eleitorais. O INSS ele também está solicitando a exigência da biometria. Os documentos dos membros familiares também precisam Hoje em constar. dia não estão sendo mais obrigatórios. É interessante sempre enviar tudo que possível, mas hoje em dia o documento do grupo familiar não é algo obrigatório para ser juntado no requerimento inicial. Muito bem. Comprovante de renda dos integrantes da família. Inicialmente não é utilizado, a gente não utiliza, a não ser que essa família ultrapasse o limite de renda para ter acesso ao benefício e a gente utilize como estratégia
para tentar flexibilizar esse limite de renda de 1/4. Então, basicamente, 4 documentos são necessários para dar entrada no BPC. Atenção, você que está aí com uma deficiência, não sabe que tem direito ao benefício, você pode sim ter direito ao BPC. É necessário, portanto, levar ao INSS 4 documentos essenciais. Primeiro, relatório médico. Segundo, se for criança, uma declaração escolar informando todos os impedimentos que a criança tem naquele ambiente escolar, os documentos pessoais e, em alguns casos, inclusive, documentos familiares, identidade, CPF e comprovante de residência dos membros da família. Fica bem claro que não é exigência obrigatória a apresentação de documentos dos demais membros da família, mas principalmente deve constar sim os documentos do requerente, da pessoa que vai receber o benefício. Doutora, a senhora falou aí do comprovante do CAD único. Para quem não sabe, CAD único é o cadastro único que gera direito a alguns benefícios sociais, não é isso? Isso, E aí o CAD único, ele é um documento isso. que pode dar direito ao Bolsa Família, por exemplo. E aí eu pergunto, quem recebe Bolsa Família pode receber BPC? Se continuar preenchendo o requisito para ambos, sim. E aí, uma vez concedido o BPC, continua recebendo Bolsa Família? Depende do valor da renda per capita dessa família. Porque nesse caso, o BPC, ele entra na conta do Bolsa Família. Então a gente tem que ver, depende do número de pessoas daquela família, mas se os requisitos de renda continuarem sendo preenchidos, é plenamente possível continuar recebendo o Bolsa Família e o BPC. Se ultrapassar, o que é que acontece? Se ultrapassar o limite para ter acesso ao Bolsa Família, que atualmente é em torno de R$ 218 por pessoa da família. Se ultrapassar, o benefício ele é diminuído pela metade durante 1 ano, então a família vai continuar recebendo por 1 ano a metade do benefício do Bolsa Família junto com o BPC e depois de 1 ano ele é cortado. Muito bem, então o beneficiário do Bolsa Família. É bom que a gente explique aqui para os Sim, nossos seguidores que o Bolsa Família não é um benefício da pessoa. Ou é o benefício da pessoa, doutora? O Bolsa Família, na verdade, muita gente confunde, mas o benefício de Bolsa Família é um benefício social da família, exato, não é de uma pessoa. Por isso que o nome é Bolsa Família. exato. Então a pessoa pode até ser titular daquele benefício, ou seja, ser responsável por aquele benefício assistencial, o benefício social que é pago pelo governo federal, mas o benefício não é estritamente da pessoa titular ou daquela pessoa que recebe o benefício, que vai no banco e saca, que vai na lotérica e saca. É um benefício familiar. Então, muitas vezes acontece de a pessoa passar a receber o BPC e continuar recebendo o Bolsa Família. Por quê? Porque o BPC é sim personalíssimo, é da pessoa, mas o Bolsa Família é um benefício da família. Então, é plenamente possível você receber o BPC juntamente com o benefício social de Bolsa Família. Doutora, tem alguns motivos que o INSS usa para negar o benefício. E eu queria saber quais são os principais motivos alegados pelo INSS para negar a concessão do BPC. Quais são os mais recorrentes? Quais são os motivos que o INSS mais usa para negar a concessão do BPC? Certo. Em disparado, o motivo que é o maior, que gera o maior número de indeferimentos é a não comprovação da deficiência, disparado. O INSS comprova que a pessoa tem um impedimento de longo prazo, mas não comprova que ela é pessoa com deficiência. E aí um outro grande motivo que temos também é a questão da superação da renda. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o limite, segundo a lei, para ter acesso ao benefício é de 1/4 do salário mínimo, e aí o INSS entende que é só 1/4 do salário mínimo e pronto. E não é basicamente isso, não é só isso que faz com que a pessoa tenha direito a receber o benefício. Então esses são os 2 que disparadamente fazem os benefícios serem negados, são os 2 maiores motivos. Então, os dois maiores motivos é porque o INSS alega, primeiro, que não há impedimento de longo prazo, não é isso? E segundo, por conta da renda superar o Isso. limite permitido por lei. Eu queria que a gente detalhasse aqui, doutora, como é que é esse cálculo de renda familiar, para que as pessoas não tivessem mais dúvidas, né? Sim, Qual é realmente a conta que o INSS faz? Como é que é essa conta de sim, renda per capita? Porque muita gente não entende o que é per capita. sim. Tem muita gente que não entende o que é 1/4. Então, vamos detalhar aqui para que o nosso seguidor consiga compreender bem. O que que é, por exemplo, renda per capita?
A renda per capita é a soma de todos os rendimentos daquela família dividido pelo número de pessoas. E aí, como é que a gente faz isso? A gente soma, a gente junta o rendimento de todas as pessoas da família, divide pelo número de pessoas, e aí a gente tem a renda que cada pessoa recebe da família, certo? Muito bem. Mas de um modo geral, renda per capita, a palavra per capita significa por cabeça, Sim. não é? Então vamos lá, a renda per capita seria o seguinte: pega toda a renda daquela família, divide pela quantidade de pessoas daquela família. Então a gente vai ter a média por cabeça. Isso. Então vamos lá, se a gente tem 2 pessoas numa família só e a renda daquela família é R$ 1.000, por cabeça nós temos então R$ 500. Isso. Concorda? Isso. Então isto é a renda per capita, R$ 500 por cabeça. Então renda per capita nada mais é do que a renda por pessoa. Você pega a renda da família, divide pelo número de pessoas que moram nesta família, e aí você tem o resultado por cabeça, por pessoa, per capita. Então, renda per capita nada mais é do que isso. Uhum. E o que é um quarto do salário mínimo? Tem muita gente que se confunde. O que é um quarto do salário mínimo? É basicamente pegar o salário mínimo, o valor total do salário mínimo e dividir 4. Pronto, então você pega um salário mínimo e divide por 4. Isso. O resultado é o limite que a lei permite por pessoa dentro de uma casa. Isso mesmo. Não é isso? Então, renda per capita de até um quarto do salário mínimo nada mais é do que, quando você somar a renda da família, dividir pelo número de integrantes daquela família, o resultado não pode ser maior do que 25% do salário mínimo, ou um quarto do salário mínimo. Doutora Lara, na sua experiência atendendo clientes no escritório, qual é a maior dificuldade que as pessoas têm ao tentar pedir o BPC? Qual é a maior dificuldade que as pessoas encontram para dar entrada no requerimento do BPC? Eu acredito que a maior dificuldade no momento é a questão das pessoas, conseguir terem um conjunto médico probatório suficiente, porque muita gente não faz acompanhamento médico porque não tem condições, e se não tem condições, não tem documentação médica, não faz acompanhamento médico. Mesmo que o SUS forneça, mas as pessoas, elas acreditam que eh, pedir um laudo médico ou pedir uma declaração, alguma coisa do tipo, é algo que é pedir demais do funcionário público, do médico do SUS. Então as pessoas acham que tem aquela necessidade de providenciar um documento médico particular, um laudo médico particular, sendo que não, que é plenamente possível a gente conseguir um documento médico bom emitido por um médico do SUS, por um médico de PSF, de postinho. Que por falar nisso, tem gente ainda que tem um certo medo de providenciar médico ou um atestado médico de um profissional da rede privada. Tem gente que acha que porque conseguiu uma consulta com um médico particular, o INSS vai perceber que foi um médico particular e, portanto, vai negar o benefício. Então é importante deixar claro que não é porque o laudo médico foi emitido por um médico que não é do SUS que o benefício vai ser negado. Tem Exato, nada a ver. exato. O que importa mesmo é a comprovação da existência de um impedimento de longo prazo. Não importa se a prova disto é emitida por um médico do SUS ou médico da rede privada, né? Então, a maior dificuldade é encontrar laudos médicos. Doutora, existe a necessidade, existe mesmo a exigência de que o laudo deve ser um laudo recente, atualizado, ou a pessoa pode dar entrada num requerimento de BPC usando um laudo médico de 2 anos atrás, de 1 ano e meio atrás, ou de 6 meses atrás. Como é que isso funciona? É necessário mesmo um laudo médico atualizado? Para a entrada do requerimento, a gente consegue utilizar laudos mais antigos, mas é interessante que na data da perícia, pelo menos, a pessoa consiga um laudo médico atualizado. Porque, vamos lá, o médico perito vai avaliar aquela pessoa ali na hora da perícia médica, e ele vai ver que a documentação médica só é antiga, e se a pessoa não conseguiu o laudo médico atualizado. Ele vai entender que a pessoa não está continuando com aquele tratamento. Então, pelo menos até a data da perícia, é interessante que tenha um laudo atualizado. Então não é necessário, não é obrigatório um laudo médico atualizado assim, para dar entrada no requerimento. Não. Mas é importante, é aconselhável que no dia da perícia você apresente um laudo médico atualizado.
Por quê? Porque você pode estar comprovando que naquele momento da perícia você ainda está incapaz ou ainda está impedido para o trabalho. Doutora, qual é o maior erro de quem tenta pedir o BPC? Sozinho? Quem pedir BPC sozinho? Sozinho, qual é o maior erro que alguém pode cometer ou que a gente tem visto de forma muito comum Sim. ao requerer um BPC? Eh, eu acredito que muitas pessoas tentam dar entrada no BPC, sendo que o benefício não é o benefício correto para aquela situação. Então, talvez o maior erro seria as pessoas que têm direito ao auxílio doença tentar o BPC. E aí, gerar uma negativa, porque a pessoa talvez só está impedida ali de trabalhar naquele momento e está tentando receber um BPC. Então, ela Uhum. poderia tentar um auxílio por incapacidade temporária, se ela tivesse provas por AITA, se ela possuísse qualidade de segurado no momento, ali naquele momento. Então, talvez, escolher o benefício errado para aquele momento seria o maior motivo Um da dos negativa. maiores erros, né? A gente encontra muito isso, né? Infelizmente, as pessoas têm um direito a um benefício mais vantajoso e acabam dando entrada num benefício menos vantajoso. Sim. E eu queria que a senhora falasse aí um pouquinho da diferença entre o BPC e uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Uhum. Por que que as pessoas são orientadas a dar entrada na aposentadoria por invalidez ao invés do BPC? Certo. Certamente tem diferença entre os dois benefícios. Então, por Uhum. que orienta-se dar entrada na aposentadoria ao invés do BPC? E segundo, qual a diferença entre eles? Uhum. Pronto. O BPC, muitas pessoas podem pensar que ele é uma aposentadoria, e ele é de fato como se fosse uma aposentadoria, mas ele tem alguns requisitos que são diferentes da aposentadoria por invalidez. Por exemplo, ele não dá direito a 13º e ele não deixa pensão por morte. Então, se a pessoa preenche o requisito da aposentadoria por invalidez, a gente vai dar entrada na aposentadoria por invalidez ou no auxílio por incapacidade temporária, porque ele é mais benéfico para o cliente. Porque ele dá direito a 13º, ele dá direito à pensão por morte aos seus dependentes e o BPC não. Essa é a grande diferença do BPC para a aposentadoria por invalidez. Pronto, então vai a dica aqui. Se você recebe um benefício que não tem 13º, você não é aposentado. Se você recebe um benefício que não tem 13º, você recebe um BPC. Então, cuidado, quando você vai informar renda, quando você vai dizer qual é a sua profissão, você não pode dizer que é aposentado estando recebendo BPC. Você é um beneficiário do INSS. Você está recebendo benefício do INSS, mas não é aposentadoria. E vale a pena você tentar sempre o benefício mais vantajoso. Se no momento do requerimento você tem direito ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, priorize este benefício, um destes benefícios, porque o BPC é um benefício menos vantajoso por não ter 13º e não deixar pensão por morte para os seus dependentes. Doutora, para finalizar, eu queria que a senhora deixasse aqui uma orientação para todos os nossos seguidores, para as pessoas que nos acompanham. Com relação ao BPC, qual a orientação que a senhora poderia dar? Qual a melhor orientação para quem está deficiente, está numa situação de vulnerabilidade social, não deu entrada ainda, ou já deu entrada e foi negado? Qual é a melhor orientação que a senhora poderia dar? A melhor orientação, para os nossos clientes, nossos seguidores, enfim, é sempre, primeiramente, sempre manter o CAD único atualizado e prestar atenção nas informações que vocês dão quando vão atualizar o CAD único. Porque muita gente não sabe, mas as perguntas que são feitas lá no cadastro único, no momento da atualização, da inscrição, elas são utilizadas para constar lá no formulário. E aí, muitas pessoas elas respondem as perguntas de maneira leviana, como se quando perguntam se tem renda, a pessoa diz: "Ah, eu recebo R$ 600". E aí o que é que o sistema faz? O sistema automaticamente multiplica esse valor por 12 como se a pessoa recebesse aquele valor fixo todos os meses. E na verdade a pessoa não recebeu, ela fez um bico uma vez, recebeu R$ 600 e colocou que no mês anterior à entrevista ela recebeu aquele valor. Mas o sistema não entende isso, o sistema gera automaticamente essa multiplicação. Então, o ponto-chave é o que está sendo, como a gente já falou anteriormente, doutor, um dos motivos para os benefícios, os BPCs serem negados é a questão da renda. E aí a renda não é só a renda do Bolsa Família, é a renda que você declara também no Cade Único. Então é muito importante se atentar às informações prestadas no momento da atualização do Cade Único.
Muito bem. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Espero que você volte É, outras vezes aqui. Deus- E a caneca é sua, como lembrança do que esteve aqui no nosso podcast. E Obrigada. espero que volte mais vezes. Se Deus Muito quiser. obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer participar e foi uma honra. Obrigado, doutora. Espero que você tenha gostado também. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Se inscreva no nosso canal e também deixa aquele joinha aqui. Sua contribuição é de graça. Você curtindo, você deixando o seu like aí, você compartilhando, é totalmente zero custo. Então compensa você compartilhar conhecimento para que você também possa receber mais informações relativas à Previdência Social. Muito obrigado pela sua audiência. Espero você no próximo episódio.